Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais, mais especificamente o conjunto Q, porque a letra Q é a letra que representa o conjunto dos números racionais. Então, galera, para você que tem dificuldade em trabalhar com números fracionários, números decimais, chegou o momento de nós exterminarmos essas dúvidas, exterminarmos esse medo. Vem comigo, galera. Então, vamos lá falando sobre números racionais. Bom, na aulinha de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Vamos elencar algumas propriedades dos números racionais e vamos principalmente fazer operações envolvendo números racionais, ok? Bom, o que é os números racionais, gente? Os números racionais é o conjunto Q, representado pela letra Q do nosso alfabeto latino. Ele é muito conhecido como números fracionários. Tá? Muita gente chama ele de números fracionários. O conjunto Q, racionais, é os números fracionários. Na verdade, não é só fracionários. É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Isso que é o conjunto do Q. Só um pouco de história para nós entendermos de onde surgiram as frações. Tudo é de uma necessidade do ser humano, né? Então, antigamente lá no Egito, havia uma enchente do rio Nilo, e essa enchente, ela estragava toda a marcação das terras, das áreas dos agricultores. E quando o rio baixava, eles tentavam e faziam a remarcação dessas terras. Só que nem sempre davam um valor exato. Então, às vezes havia necessidade de colocar números fracionários, valores fracionários e não inteiros. Então, foi de lá que surgiu as frações. Só a título de curiosidade, galera. Mas vamos lá. Conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? É todo conjunto que pode ser escrito na forma de fração. Então, nós vamos levar em consideração dois valores, A e B. A e B são números inteiros, ok? Deixar bem claro isso. A e B são números inteiros, com a condição de B não ser nulo. Por quê? Porque eu tenho uma fração A sobre B. E na matemática, nós não tem como nós dividirmos se o denominador for zero. Não existe divisão por zero, ok? Então, o denominador da fração nunca pode ser nulo. Então, como é A sobre B, o B não pode ser nulo. Então, nós chamamos de número racional ao quociente, né, a razão estabelecida entre esses dois números A e B. A sobre B, ok? Alguns exemplos de números racionais. Eu tenho aqui 2 sobre 3, 6, menos 3 sobre 5, 87 sobre 95, 17 e por aí vai. Aí você fala, professor, mas o senhor falou 6, 17, isso aí não é fração. Galera, os números racionais, eles não envolvem somente os números fracionários. Ele envolve todos os números inteiros que podem ser escritos na forma fracionária. E todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, se eu tenho, por exemplo, o 6, eu posso escrevê-lo na forma de fração. É só representar assim, ó. 6 sobre 1. Pronto, é uma fração. Então, se é uma fração, é um número racional, ok? Então, eu posso escrever um número inteiro na forma fracionária. Por isso que nós dizemos que todo número inteiro é um número racional, ok? Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma fracionária. Bom, o conjunto dos números racionais, como nós já dissemos, ele é representado pela letra Q, maiúscula, sempre expressa na forma maiúscula. Quando nós indicamos um conjunto, nós devemos indicá-lo com a letra maiúscula, ok? Então,
Então, para a gente fazer uma análise e um comparativo do conjunto dos números racionais com outros conjuntos, que é o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, para que fique bem claro isso, essa relação, nós temos o seguinte: todo número natural, ele é inteiro. E todo número inteiro, ele é racional. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto que envolve todos os números inteiros. Então, a gente fala inteiro porque natural é inteiro. E todo inteiro é racional também. Então, o conjunto dos números racionais envolve os números inteiros e envolve também os números decimais. Enfim, todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Isso que é o conjunto dos números inteiros. Então, simbolicamente, nós representamos assim. Então, o conjunto Q é todo valor que pode ser escrito na forma de fração, com A pertencente aos números inteiros e B também pertencente aos números inteiros com asterisco. O que nós falamos a respeito do asterisco? Toda vez que aparece o asterisco, indica que não está incluso o zero. Isso quer dizer que B pode ser um número inteiro, mas não pode ser zero. Ok? Uma outra forma de nós representarmos seria assim: dizer que o conjunto dos números racionais é todo número fracionário, né, A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. É uma outra forma de nós fazermos essa representação. Bom, subconjuntos de quê? O que é subconjunto? Subconjunto é parte de um conjunto. Eu tenho um conjunto dos números racionais, que é todos os conjuntos. E eu tenho parte desses conjuntos. Parte desses conjuntos são chamados de subconjuntos desse conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, vamos ver alguns subconjuntos de quê? Bom, além dos números naturais e números inteiros, que são subconjuntos dos números racionais, nós temos o seguinte: quando aparecer o asterisco no Q, indica que o zero está fora. Então, é um conjunto formado por todos os racionais, com exceção do zero, sempre que aparecer o asterisco. Se aparece o Q com mais, indica que é só os racionais positivos, os negativos estão fora. Professor, o zero entra aqui? O zero entra. O zero só não vai entrar se aparecer o asterisco. Como não apareceu o asterisco, então o zero entra. O outro seria o Q menos. Então agora entra só os racionais, só que os negativos, porque é Q menos. Aí eu tenho o Q mais com asterisco. Quer dizer, agora são os positivos, mas sem o zero, porque apareceu o asterisco. E eu tenho o Q menos com asterisco, ou seja, só os negativos, com exceção do zero, ok? Então, esses aqui são alguns modelos de subconjuntos do conjunto Q, ok? Bom, esse conjunto também pode ser representado na reta numerada. Bom, o que é a reta numerada? É uma reta onde nós traçamos aqui todos os valores pertencentes ao conjunto Q de forma ordenada. O zero é o centro. Olha aqui, uma forma de representar geometricamente. Então, quando diz representação geométrica, é a representação na reta. O conjunto Q é construir uma reta e considerar o número zero como a origem. Então, está aqui o zero. Aqui é a origem, é o divisor das águas. À direita do zero, eu tenho os números racionais positivos. À esquerda do zero, eu tenho os números racionais negativos. Então, direita positivo, esquerda negativo. E aí, ele vai seguir uma ordem de crescimento, tá? Do menor para o maior. A mesma coisa da direita para a esquerda. A partir do zero, ele vai diminuindo. Então, para a direita ele vai aumentando e para a esquerda ele vai diminuindo. Quanto mais a esquerda tiver o valor, menor ele será, ok? Quanto mais a direita tiver o valor, maior ele será. Tranquilo? Bom, entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. O que o exercício quer dizer?
Quer dizer que se eu tenho um número racional aqui, ó, 1 entre 1 e 5 sobre 4. Nesse trechozinho aqui, gente, existem infinitos números. Infinitos números. O que é infinito? É infinito, aquilo que não tem fim. Professor, mas é difícil a gente mostrar isso. É difícil você mostrar, porque são infinitos. Mas a gente tem que entender que o número nunca tem fim. Por quê? Eu vou ter o número 1, eu vou ter o 1,1, eu vou ter o 1,11, eu vou ter o 1,111. Sempre vai existir um número depois, um número depois, um número depois. Depois vai vir um 2, depois vai vir um 3, depois vai vir um 4. Então sempre vai existir um outro valor. Por isso que nós dizemos que os números são infinitos. E na forma fracionária, nós vamos colocar aqui infinitos valores, ok? A representação é muito difícil, mas a gente entende que, como é possível essa representação, então existe infinitos números entre dois números racionais, ok? Agora, entre dois números inteiros, não existe nenhum outro número inteiro se eles forem sequenciais. Por exemplo, 1 e 2. Entre 1 e 2 não existe nenhum outro número inteiro, ok? Porque 1 é inteiro, 2 é inteiro. E entre eles, qualquer valor não vai ser inteiro. Aí não existe. Tá? Entre 1 e 3, existe algum número inteiro? Existe o número 2, ok? Quando é inteiro, o inteiro não é infinito, tá? Mas os racionais, eles são infinitos, porque nós podemos representar ele por vírgula e aí colocar infinitas casas depois da vírgula. Tranquilo? Então vamos lá agora. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Já vimos isso. Então nós temos o seguinte. Primeira situação. Todo número inteiro é um número racional. Aquilo que eu falei no início da aula. Por quê? Porque todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. O zero é racional? É. 0 sobre 1. Representação fracionária. Menos 6 é um número racional? É. Menos 6 sobre 1 é um número racional. Está representado na forma racional. 2.250 é um número racional? É. Eu posso escrever 2.250 sobre 1. Ok? Então, sempre que for possível eu representar um valor na forma fracionária, esse número é um número racional. Ok? Bom, além desses valores que eu posso representar na forma fracionária, é considerado também número racional as dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica, galera? A dízima periódica é quando ocorre uma repetição de valores. Então eu tenho aqui, ó, 0,4444444 e vai para o infinito. Vai para o infinito. Então é uma repetição de valores. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Então toda dízima periódica é um número racional. Se houver repetição de valores, é um número racional. Olha outro exemplo. 0,333333. Então está repetindo? Tá. Então é uma dízima periódica. Galera, a palavra dízima implica numa sequência infinita de valores. Então eu vou ter, logo após a vírgula, uma sequência infinita de valores. Agora, essa sequência infinita de valores, ela pode ser periódica ou não periódica. O que quer dizer isso? Qual que é a diferença entre ser periódica e não periódica? É que a periódica implica na repetição de valores e a não periódica implica na não repetição de valores. Ou seja, não existe uma sequência lógica ali. Pode vir 1, 3, 5, 7, 9, 4, 2, 3, 0, 4. Então a gente não sabe os valores que vem vindo. Então nós dizemos que é uma dízima, porque é uma sequência infinita de valores, porém não periódica, porque os valores não se repetem. Então veja bem, a dízima que não é periódica, ela não é um número racional. Para ser número racional, tem que ser uma dízima periódica, ok? Belezinha? Tranquilo, né? Então, tá aqui, toda dízima periódica é racional. E também temos o seguinte,
todo número decimal exato é um número racional. Veja bem, gente, número decimal é aquele valor que é expresso por vírgula. Então, quando eu tenho um valor e esse valor está expresso por vírgula, eu tenho um número decimal. Se ele não for decimal, ele vai ser inteiro, quando não aparecer a vírgula. Mesmo o decimal tem a sua parte inteira. Se eu tenho 7,6, o 7 é a parte inteira. Então, o vírgula 6 é a parte decimal desse valor, ok? Quando eu tiver um número decimal exato, o que quer dizer exato? Quando esse número decimal tem fim. Ele não é infinito, quando ele é finito. 5,342. Acabou. Então é um decimal? Só que é um decimal finito. Porque chegou no 2 ele parou. Não existe mais números depois. Então nós dizemos que todo número expresso por vírgula, que existe uma quantidade limitada, uma quantidade finita de elementos, nós dizemos que ele é um número racional. Ok? Belezinha? Bom. Então, nós já sabemos quais são os tipos de números que são considerados números racionais. Vamos falar da dízima periódica. Já vimos que dízima periódica são números que repetem uma sequência de algarismos na parte decimal de forma infinita, ok? Exemplos. 0,25, 25, 25, 25, 25, infinito. 8,533333333, infinito. 6,1234343434434, infinito. Ok? Então, são exemplos de dízimas periódicas. Tranquilo? Bom, em uma dízima periódica, o algarismo ou algarismos que se repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. O que a observação está querendo dizer? Aqueles valores que se repetem são chamados de período. Eu tenho aqui, na letra A, 0,25, 25, 25, 25. Então, quem está sendo repetido aqui? É o 25. Então, o período aqui é o 25. O meu período é constituído de duas casas, o 2 e o 5, que são os valores que se repetem. Na letra B, eu tenho 8,53333. Pergunto para vocês, o 5 repete? Não, o 5 não repete. Então, o 5, ele é chamado de período? Não, o 5 não é período. O 5 é um valor não periódico. Ou seja, ele não é um valor que se repete. Quem se repete aqui é o 3. Então, o meu período é o 3. E a parte não periódica? Não periódica é o 5. 6,12343434. Então, quem é o meu período? É o 3 e o 4, o 34. Esse é o período, esse é o valor que vem se repetindo. E o 1 e o 2, eles são partes não periódicas. Por quê? Porque eles não se repetem, ok? Então, o meu período aqui é só o 34. Beleza? Bom, classificação da dízima periódica. A dízima periódica, ela pode se classificar de duas formas. Ela pode ser chamada de dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Vamos entender quando que ela é simples e quando que ela é composta. Bom, a dízima vai ser simples quando o período apresenta-se logo após a vírgula. Então, eu vou ter um valor inteiro, ou posso não ter também. Vai vir a vírgula e na sequência, logo após a vírgula, já começa a repetir os valores. Então, começa o período. Tá? Exemplo. 4 sobre 13 é 0,307692. Observem que o 307692 é o meu período. Porque quando chegar no 692, repete de novo, ó, 307692. Depois 307692. Então eu tenho um período aqui que é o 307692. É esse valor que vai repetir. Tranquilo? Então, esse aqui é um exemplo
de uma dízima periódica simples, porque a repetição acontece logo após a vírgula. Quer dizer que não existe nenhum valor que faz parte que é um valor considerado como parte não periódica. Todos os que estão aqui fazem parte do período, ou seja, da repetição. Um caso mais simples para a gente visualizar melhor. 0,6666. Olha só, logo após a vírgula, já começou a repetir os valores. Então, eu tenho uma dízima periódica que é simples. Então, repetindo, para captar bem. Dízima periódica simples é aquela em que logo após a vírgula já aparecem os valores que vão se repetir, ok? Logo após a vírgula. Então, o período já acontece. Beleza? Um outro exemplo, ó, 31 dividido por 33, 0,93939393. Observe que logo após a vírgula já começou a repetição. Então, é uma dízima periódica? É uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples? É. Por quê? Porque logo após a vírgula já começou a repetir os valores, tá? Os valores que se repetem já apareceram logo na sequência após a vírgula. Bom, mas a nossa dízima também pode ser composta. Quando que ela vai ser chamada de composta? Quando há uma parte não periódica, ou seja, não repetitiva entre o período e a vírgula. Isso quer dizer que logo após a vírgula vai existir um ou mais valores que não irá fazer parte do período. Vai existir um ou mais valores que não irá se repetir, ok? Então esses valores que não se repetem são chamados de parte não periódica, ok? Então vamos ver um exemplo disso. Olha só. 0,97777. Qual é o meu período aqui? O meu período é o 7. É o 7 que está repetindo. O 9 está logo depois da vírgula, mas ele repete? Não. Então o 9 é chamado de parte não periódica, ok? O valor que não se repete é chamado de parte não periódica. Somente o valor que repete que é chamado de período. Outro exemplo. 0,9722222. Observem aqui. Quem está repetindo é o 2. Quem não está repetindo é o 97. Então, o 2 é chamado de período, porque ele é o valor que se repete. E o 97, ele é chamado de parte não periódica. Então, eu tenho dois algarismos representando a parte não periódica, ok? E um algarismo que representa a parte periódica. Por quê? Porque a parte periódica ali, naquele exemplo, é composto só pelo 2. É só o 2 que se repete. Um outro exemplo, 0,833333. Olha só, entre a vírgula e o 3, que é o período, existe um algarismo que é o 8, que não se repete. Então, o 8 faz parte da não periódica. E o período é o 3, porque é o 3 que se repete. Tranquilinho? Entenderam a diferença da regra de 3, da dízima simples para a composta? Então, na simples, não existe parte não periódica. Logo após a vírgula já começa o período. Na composta, vai existir um ou mais algarismos que fazem parte da parte não periódica. Ok? Então, na composta tem parte não periódica. Na simples só tem período. Não existe parte não periódica. Belezinha? Bom, um outro assunto muito importante, galera, é a geratriz de uma dízima periódica. O que é a geratriz de uma dízima periódica? Bom, vamos ver primeiro a geratriz de uma dízima periódica simples, tá? Geratriz de uma dízima periódica simples é uma fração cujo numerador é o período e o denominador é formado por tantos 9s quantos forem os algarismos do período. Caso a dízima possua parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só, dois exemplos. 0,7777. Isso aqui, gente, é uma dízima periódica, ok? Dízima periódica, 0,7777. Beleza. O objetivo nosso é encontrar
a geratriz dessa dízima. O que é a geratriz? É uma fração que vai originar, que vai gerar essa dízima. Por isso que a gente diz geratriz. Geratriz da dízima é uma fração que, ao ser processada, ao fazermos a divisão dela, o de cima dividido pelo de baixo, o resultado dá como a dízima periódica que ela representa. Então, se eu dividir 7 por 9, a resposta vai ser 0,777777. Se eu dividir 23 por 99, eu vou encontrar 0,23, vai dar uma dízima periódica, ok? Então, aqui está nos mostrando como que faz para nós encontrarmos a fração que gerou essa dízima. Então, se a dízima for uma dízima simples, dízima periódica simples. Bom, se ela for simples, olha só como que vai ser constituída. Quem é o cara, porque é uma fração. Se é uma fração, eu tenho que descobrir quem vai no numerador e quem vai no denominador, ok? Encontrar a fração que gerou é encontrar o valor que vai ficar em cima e encontrar o valor que vai ficar embaixo. Veja bem, o que a regra diz? O cara que vai ficar em cima, no numerador, olha aqui, ó, é uma fração cujo numerador, tá aqui, ó, numerador, é o período. Quem é o período dessa dízima? É o 7. Então, o numerador vai ser o período. E o denominador é formado, agora, ó, denominador é formado por tantos noves, quantos forem os algarismos do período. Então, veja bem. Nessa dízima 0,7777, qual é o algarismo que está formando o período? É o algarismo 7. Tem algum outro algarismo fora o 7? Não. Eu só tenho um algarismo formando essa dízima periódica, que é o 7. Então, se eu tenho só um algarismo, a quantidade de 9 que eu vou colocar é de acordo com a quantidade de algarismos que formam o período. Como eu só tenho um algarismo formando o período, então eu vou colocar só um 9 aqui embaixo. Então, o numerador é o período, 7, e o denominador é a quantidade de noves de acordo com a quantidade de algarismos que formam o período. Como eu só tenho um, então eu vou colocar só um 9. Olha só no outro exemplo. 0,23. Então, ele diz o seguinte, o numerador é o período. Quem é o meu período aqui? Qual é o valor que se repete? É o 23. Esse é o período, o 23. Então, meu período são 2 algarismos. Então, está aqui, ó, o numerador é o período. Tá? E o denominador? O denominador vai ser composto pelo número 9, repetido a quantidade de vezes a quantidade que representa a quantidade de algarismos do período. Quantos algarismos eu tenho no período? 2. Então, eu vou colocar 2, 9. Vai ser 99. 23 dividido por 99. Essa é a dízima que representa, é a fração que representa essa dízima periódica. Aí ele faz uma observação. Caso a dízima possua a parte inteira, observe que aqui é tudo zero antes da vírgula. Se é zero antes da vírgula, quer dizer que não tem parte inteira, só tem a parte decimal. Então, caso possua a parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto, ok? Então, se acaso aparecer, a gente vai colocá-la na frente da fração, formando um número misto. Nós vamos ver exemplo agora de como fazer isso. Então vamos lá, olha só. Geratriz de uma dízima periódica. Agora, dízima periódica composta. Como que eu vou encontrar
a fração que vai gerar uma dízima periódica se essa dízima periódica for composta. Então, se ela for simples, a gente já viu como é que faz. E se for composta? Vamos ver. Dízima periódica composta é uma fração da forma n sobre d. Então, é uma fração. A geratriz vai ser uma fração, onde n, que é o cara que está na parte de cima, no numerador, é a parte não periódica seguida do período. Seguida do período. Menos a parte não periódica. O numerador, então eu vou pegar a parte que não é periódica, junto com o período, e vou subtrair, porque é menos, da parte não periódica. Esse resultado vai ficar na parte de cima, no numerador. E o denominador? O denominador é formado por tantos noves, então por número 9, quantos forem os algarismos do período. Igual ao raciocínio anterior da simples. Se o período tiver só um valor, só um algarismo, eu tenho só um 9. Se o período for 2, é 2 9. 3 é 3 9 e assim por diante. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Então, eu posso ter a parte não periódica com um elemento, com um algarismo, com 2, com 3, com 4. Então, a quantidade de algarismos que representar a parte não periódica vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar logo na sequência após o 9. Tá? Beleza? Vamos ver um exemplo disso daí. Olha só, 0,125, aliás, 0,1, 25, 25, 25, 25, 25. Eu tenho uma dízima periódica aqui? Tem. É uma dízima periódica composta ou simples? Composta. Por quê? Porque esse cara aqui, o número 1, ele pertence à parte não periódica, porque ele não se repete. Quem que repete aqui? É o 2 e o 5. 25, 25, 25, 25, tal. Então, o período é o 25. O 1 é a parte não periódica. De acordo com o que o exercício propôs, nós temos o seguinte. A fração tem o numerador e tem o denominador. O numerador vai ser composto por quem? Ele vai ser a parte não periódica, que é o 1, seguida do período, ou seja, 25. Então, vai ficar 125. Menos, subtraindo, a parte não periódica, que é o 1. Então, vai ficar 125 menos 1. Está aqui, ó, 125 menos 1. Parte não periódica, seguida do período, então 1 com 25, 125, menos a parte não periódica, que é 1. Tudo isso dividido, quem é o denominador? Tantos noves quantos forem os algarismos do período. Quantos algarismos eu tenho no período aqui? 2 algarismos, o 2 e o 5, 25, ok? Se eu tenho 2, eu vou ter que ter 2 9. Seguidos de tantos zero, quantos forem os algarismos da parte não periódica. Então, a minha parte não periódica é o 1. Então, a quantidade de zeros que eu vou ter vai ser 1 zero. Então, 9, 9, 2 noves, porque eu tenho 2 valores no período, seguido de 1 zero, porque eu tenho um algarismo que faz parte não periódica. Ok? Então, dividido por 990. Aí eu faço essa subtração, 125 menos 1, 124 dividido por 990. Para você tirar a prova, pega uma calculadora lá, divide 124 por 990, você vai encontrar exatamente esse valor aqui, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Nós transformamos uma dízima periódica numa fração, tá? Encontramos a fração que gera essa dízima periódica. Tranquilo? Belezinha? Um outro exemplo. 0,36666 e aí vai para o infinito. Então vamos lá. De acordo com a regra, eu sei que essa
dízima é uma dízima composta. Por quê? Porque ele tem a parte periódica e tem a parte não periódica, que é o 0,3. O 0,3 não se repete. Então ele pertence à parte não periódica. Bom, a fração que vai gerar esse número, essa dízima periódica, vai ter um numerador e um denominador. No numerador, quem que vai no numerador? No numerador vai a parte não periódica, que é o 0,3. Seguido do período, que é o 6. Então vai dar 0,36. Ok? Beleza? Ou só 36, porque o 0 à esquerda não vai ter valor. Então 0,36. Menos a parte não periódica. Então vai ficar 0,36 menos a parte não periódica, que é o 3, 0,3. Então 0,36 menos 3. Tranquilo? Dividido por quem? Quem vai no denominador? Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O meu período é constituído de quantos algarismos? Somente um. Só o 6. Só o 6 que está repetindo aqui. Então, eu só tenho um algarismo. Então, eu vou ter só um 9. Seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. A minha parte não periódica é constituída de dois valores, o 0 e o 3. Então, eu vou ter 2 zeros junto com esse 9. Então, vai ficar 900. Então, eu vou ter isso. 0,36 menos 0,3 dividido por 900. 36 menos 3, 33 sobre 900. Portanto, esta é a fração que representa esta dízima periódica. Galera, essa forma de encontrar a geratriz, ela é muito mais prática. Se você treinar isso daqui, você vai com muita facilidade encontrar a fração geratriz. Diferentemente daquela regra que foi ensinada lá no ensino fundamental, de multiplicar por 10, por 100, por 1000, coisas desse tipo que confundem muito, tá? Então, entenda esse macetezinho que nós estamos dando aqui. Através essa forma de encontrar a geratriz é muito prática, direta e rápida. Você dificilmente vai errar, desde que você entenda esse formato e essa sequência aqui de regra que foi estabelecida. Belezinha? Bom, vamos treinar isso daí. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, encontre a fração geratriz da dízima 0,55555. Então, veja bem, o que ele está pedindo? Para nós encontrarmos a fração geratriz, ou seja, a fração que originou essa dízima, a fração que gerou essa dízima. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar se a minha dízima ela é simples ou composta. Olhando para essa dízima, 0,555, nós identificamos que ela é uma dízima periódica simples. Por que ela é uma dízima periódica simples? Porque logo após a vírgula, já começa a repetir os valores, ou seja, o período já acontece imediatamente após a vírgula. Então, trata-se de uma dízima periódica simples. Beleza. Bom, se é uma dízima periódica simples, eu vou ter que encontrar o numerador e o denominador. Numerador, o cara que vai em cima. Denominador, o cara que vai embaixo. O que diz a regra quando eu tenho uma dízima periódica simples? Ele diz que o numerador é constituído pelo período. Quem é o meu período aqui? O período é só o 5, porque é o valor que se repete. Esse que é o período. Então, está aqui, ó, 5. E o denominador vai ser composto por tantos algarismos quantos forem os algarismos do período. Como no período é constituído só por um algarismo, que é o 5, então eu vou ter somente um 9. Ok? Então, qual é a dízima? Qual é a fração que gerou aquela dízima? 5 sobre 9. Resposta, letra E. Tranquilo?
Viram aí como é simples quando você domina a regrinha para fazer isso? Galera, se fôssemos fazer da forma tradicional, como foi ensinado lá no ensino fundamental, você tinha que desencadear uma série de cálculos aqui. Tá? Multiplica por 10, subtrai e tal, depois faz uma equaçãozinha para isolar. É muito complicado por ali. Tá? Então, essa regra é muito prática. Se você não entendeu, veja bem. Encontrar a fração geratriz é encontrar a fração que vai determinar aquela dízima periódica. Eu verificando, identifico que essa dízima é uma dízima simples. Por que simples? Porque logo após a vírgula, o valor que vem já começa a repetir. Então é uma dízima simples. Se é uma dízima simples, a fração que gerou ela vai ser determinada da seguinte forma. Na parte de cima dessa fração, no numerador, vai o período. O período é o valor que se repete. No caso ali é só o 5, porque é só o 5 que repete. Então está aqui. E na parte de baixo, que é o denominador, eu vou colocar o número 9. Quantas vezes, professor, que eu vou colocar o 9? A quantidade de vezes que for a quantidade de algarismos que se repete. Como eu só tenho um algarismo que está repetindo, então eu vou colocar só um 9. Se eu tivesse 2 algarismos, eu ia colocar 99. Se eu tivesse 3 algarismos, seria 999. Ok? Belezinha? Então, resposta 5 sobre 9, letra I. Tranquilo, né? Vamos ver uma outra situação. Outro exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima 0,48282828282. Beleza. Encontrar a fração geratriz é encontrar a fração que vai gerar, que vai produzir aquela dízima periódica ali. Beleza. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se aquela dízima é uma dízima simples ou é uma dízima composta. Bom, verificando ali, nós estamos identificando que trata de uma dízima composta. Por que composta? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concurso para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor, é muito simples. Clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.